Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você, minha querida amiga aluna. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ter uma aula inteira sobre Pitágoras e trigonometria, seno, cosseno e tangente, certo? Esses assuntos são cobrados no Enem, obviamente, e, claro, eles são cobrados aí no nono ano, no primeiro ano, às vezes são revistos no segundo ou no terceiro ano, tá certo? Então, vamos lá para Pitágoras e trigonometria. Assuntos. Eu vou trabalhar basicamente com questões. Então vamos trabalhar com questões dessa ficha que você pega aqui embaixo na descrição desse vídeo. A descrição desse vídeo tem dois links, um para a ficha original e o outro para a ficha rabiscada, que é essa que eu vou riscar aqui enquanto a aula acontecer, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, eu peço para que você me dê um oi nas minhas redes sociais, lá me segue, @professor João Antônio, e claro, se você gostar desse conteúdo, desse vídeo, então eu peço que você dê um joinha no vídeo, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ativar as notificações e saber quando alguma novidade for postada aqui, tá certo? Então, bora lá, nesse momento. Primeiro, nós vamos para a questão de número 1, dizendo o seguinte: sabendo que 8, 15 e 17 é um terno pitagórico, encontre dois outros ternos pitagóricos obtidos por meio deste. Eu gostaria de lembrar isso para você, né? Bora lá. Então, para a gente poder responder a nossa primeira questão, a gente precisa ter alguns conceitos que são importantes. O primeiro conceito é Pitágoras diz o quê? Pitágoras é uma relação matemática que é feita num triângulo retângulo. Então, aqui estamos nós, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Você lembra o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo, portanto, um polígono de 3 lados. Ficou um pouco estranho, né? Obviamente. Então, vamos lá. Pronto. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos ângulos medindo 90 graus. Então, esse cara aqui mede 90 graus. Ele é o ângulo reto. Por isso, o nome do triângulo é triângulo retângulo. Certo? O triângulo retângulo tem 3 lados, como todo triângulo, mas esses lados têm nome. Certo? O nome que nós damos ao lado que fica oposto ao ângulo reto é hipotenusa. Hipotenusa. Na maioria dos livros, a hipotenusa ela é referida como a letra A. Tá certo? Então, hipotenusa, letra A. E os outros dois lados, que são os lados que tocam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Então, isso aqui é um cateto, isso aqui também é um cateto. Tá certo? Cateto, cateto. Pronto. Hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, catetos são os lados que tocam no ângulo de 90 graus. O que é que o teorema de Pitágoras diz? O que é que a regra que Pitágoras propôs e depois comprovou? É que a hipotenusa, quando ela for elevada ao quadrado, isso tem que ser igual aos catetos, né? Aqui, um dos catetos é chamado de B, o outro cateto é chamado de C. Pronto. Então, a hipotenusa ao quadrado é um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pronto, este é o teorema de Pitágoras. Ponha na sua cabeça uma coisa. Ponha na sua cabeça uma coisa. Para que serve nas questões de prova o teorema de Pitágoras? Esta fórmula aqui, o teorema de Pitágoras, serve para descobrir a medida. Não acredito que isso aconteceu. Serve para descobrir a medida, atenção, de um dos lados do triângulo, se nós já soubermos os outros dois. Pronto, então põe na cabeça isso. A função do teorema de Pitágoras é você achar um dos lados
se você já tem os outros dois. É para isso que serve Pitágoras. Ok? Se você sabe os outros dois, você descobre o terceiro. Um exemplo muito simples. O exemplo mais simples que tem, esse aqui, ó. Pronto, olha só. 3, 5 e x. Veja, você tem dois lados do triângulo. Você quer descobrir o outro lado, você vai usar Pitágoras. Então, você já tem dois? Tem, 3 e 5. Você quer descobrir o x. Então, tudo bem. 5, você sabe que é a hipotenusa. Então, você vai fazer assim. 5 ao quadrado é igual... Você já tem esse cara, 3 ao quadrado, mais esse cara é quem você quer descobrir, x ao quadrado. Você vai usar o teorema, né? O teorema de Pitágoras é esse aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Chamamos isso aqui de teorema de Pitágoras. Pronto. E aí é só fazer o cálculo, né? 25, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado. Você já sabe que você vai passar o 9 para cá, subtraindo. Então, vai ficar 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. 16 é igual a x ao quadrado. Bom, se 16 é igual a x ao quadrado, x só pode ser o número que elevado ao quadrado dá 16. Então, significa que x é igual a 4. Pronto. Acabamos de descobrir x igual a 4. Certo? Então, esse triângulo serviu para que o Teorema de Pitágoras serviu? O Teorema de Pitágoras serve para descobrir a medida de um dos lados se nós já soubermos as medidas dos outros dois. Exatamente isso está provado aqui com este caso. Tudo bem? Aí eu vou mostrar a você o que é um trio pitagórico ou um terno ou uma tri. Eu acho que eles chamam de trinca ou tripla, tá aqui, né? Então, olha só. Dá uma olhada nisso aqui. O que é um trio pitagórico? Ou um terno pitagórico ou uma tripla pitagórica. Pode ser que apareça isso. Um trio pitagórico. É o quê? É um conjunto de 3... Atenção para isso. 3 o quê? 3 números inteiros. 3 números inteiros positivos. Porque, afinal de contas, não pode haver medida métrica negativa, né? Ninguém mede uma linha que mede menos 2 metros. Não, é sempre positivo. Então, um trio pitagórico é um conjunto de 3 números inteiros positivos que satisfazem ao teorema de Pitágoras. Ok? Eu vou mostrar para vocês aqui os mais comuns trios pitagóricos, aqueles que sempre caem em prova, certo? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui bem básica, né? Inserir uma tabela com 3 colunas e algumas linhas, certo? Então, vamos lá. Cateto menor, cateto maior e hipotenusa. Certo? O trio pitagórico mais comum, o trio pitagórico que mais cai em prova é esse aqui. O trio pitagórico que mais cai em prova é esse aqui. Cateto menor 3, cateto maior 4, hipotenusa 5. Foi justamente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um trio pitagórico, 3, 4 e 5. Tá certo? Cateto menor 3 está aqui, cateto maior 4 é o x e a hipotenusa o 5. Pronto. Então 3, 4 e 5, primeiro trio pitagórico. Certo? O próximo trio pitagórico, cateto menor 5, cateto maior 12, hipotenusa 13. Então 5, 12 e 13 são um trio pitagórico. Certo?
O próximo, aquele que é o terceiro colocado aqui, é 8, 15 e 17. 8, 15 e 17 é o terceiro trio pitagórico que a gente conhece. Quantos trios pitagóricos existem, João? Infinitos. Infinitos trios pitagóricos, tá? Mas esses são os primitivos, esses são os 3 primitivos mais comuns. E são chamados de trios pitagóricos primitivos. Ainda tem essa. Trios pitagóricos primitivos, tá? Vamos para o quarto trio pitagórico primitivo. 7, 24 e 25. Pronto. Se o cateto for 7, o outro cateto for 24, a hipotenusa é 25. Então essa é a relação, esses são os trios pitagóricos, aqueles que você tem que bater o olho e reconhecer que são trios pitagóricos, certo? Só que por que esses aqui são chamados de trios pitagóricos primitivos? Porque deles nascem outros. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui dos trios pitagóricos primitivos. Vamos desenhar um outro triângulo aqui. Vamos ver se eu consigo colar esse triângulo aqui. Consegui. Vamos agrupar essas linhas para o triângulo ficar aqui, certo? Então veja, este triângulo, eu tinha desenhado ele originalmente para ser 3, 4 e 5. Esse é um trio pitagórico primitivo, certo? Ele não pode ser dividido para gerar um triângulo menor, mas ele pode ser multiplicado, ou seja, eu posso pegar esse cara aqui, certo? Ampliá-lo, mantendo a proporção, certo? Eu ampliei ao dobro, certo? Então, aqui está ele. E ele gerou agora um triângulo que é 6, 8 e 10. Cara, quer dizer que 6, 8 e 10 também é um trio pitagórico? Sim, porque são 3 números inteiros que formam um triângulo retângulo, respeitam o teorema de Pitágoras. O que aconteceu foi que você pegou o 3 e multiplicou ele por 2. Você pegou o 5 e também multiplicou ele por 2. Você pegou o 4 e também multiplicou ele por 2. Pronto. Então, 3, 4 e 5 é um trio pitagórico primitivo. 6, 8 e 10 é um trio pitagórico gerado a partir do primitivo multiplicado por 2. E eu posso fazer isso várias vezes. Eu posso multiplicar por 3, aí eu vou ter o trio pitagórico 9, 12 e 15. Quer dizer que 9, 12 e 15 também são um trio pitagórico também. 9, 12 e 15, só que eles nasceram desse cara. Então, o primitivo é 3, 4 e 5. O primeiro derivado é multiplicar por 2, dá 6, 8 e 10. E aí vai. E se eu multiplicar por 4? Se eu multiplicar por 4, eu tenho 12, 16 e 20. Todos esses trios pitagóricos são derivados do 3, 4 e 5. O 3, 4 e 5 é primitivo. Esses que eu mostrei aqui em cima são todos primitivos. Eles podem gerar outros. Por exemplo, se a gente pegar esse trio daqui, esse segundo trio, e multiplicar por 2, a gente faz 10, 24 e 26. 10, 24 e 26. Se a gente multiplicar esse aqui de baixo, se a gente multiplicar esse terceiro aqui por 3, aí a gente vai fazer o seguinte trio: 24, 45 e 51. 24, 45 e 51 são um trio pitagórico derivado de 8, 15 e 17. Ok? Pronto. Agora a gente pode prosseguir com trios pitagóricos. A gente já pode começar a responder a primeira pergunta, né? Sabendo que 8, 15 e 17 é um terno pitagórico ou trio pitagórico,
certo? Então, esse cara aqui é um terno pitagórico ou um trio pitagórico. Deixa eu ver se eu consigo... Não vai ficar muito legal não, mas vamos lá. Pronto. Sabendo que 8, 15 e 17 é um terno pitagórico, encontre dois outros ternos obtidos a partir desse, por meio desse. Muito fácil. Multiplica por 2. Pronto. Multiplica por 2, aí você vai ter 16, 30 e 34. Esse é o primeiro terno pitagórico ou trio pitagórico derivado do 8, 15 e 17. Certo? Próximo trio pitagórico multiplica por 3. A gente já fez esse, né? 24, 45 e 51. Se você quiser mais um, multiplica por 4. 8 vezes 4, 32. 15 vezes 4, 60. 17 vezes 4, 68. Pronto. 3 trios pitagóricos que são derivados do 8, 15 e 17. Primeira questão respondida, um bocado de explicação foi feita, vamos para a segunda questão. A segunda questão ela diz o seguinte: sabendo que a tripla pitagórica 3, 4 e 5 pode gerar a tripla 9, 12 e 15, considere essa figura não é daqui. Eu acho que eu me confundi, mas essa figura não é daqui. Depois eu vou ver onde é que essa figura se encaixa. Essa figura não é daqui. Ok, então, sabendo que a tripla pitagórica 3, 4 e 5 pode gerar a tripla 9, 12 e 15, considere dois triângulos ABC e A', B', C', cujas medidas dos lados sejam justamente os números que compõem as triplas T e T', respectivamente. O que se pode afirmar em relação a esses triângulos? Ah, tá, isso aqui é outra questão. Sim, agora eu entendi. Essa aqui é a questão 3. Aqui. Pronto. Pronto, então, sabendo que a tripla pitagórica 3, 4 e 5 pode gerar a tripla 9, 12 e 15, considere dois triângulos ABC e A', B', C', cujas medidas dos lados sejam as triplas. O que é que eu posso dizer sobre esses triângulos? Veja só, se eu tenho dois triângulos e eles são proporcionais, ou seja, os lados são proporcionais, primeiro triângulo, esse aqui. Segundo triângulo, esse aqui, só que em tamanho maior. Certo? Então, observe, eu tenho esses dois triângulos. O primeiro triângulo, ele tem a relação 3, 4 e 5. O segundo triângulo tem a relação 9, 12 e 15. Você percebe que os dois triângulos são os lados são proporcionais, né? Por exemplo, daqui para cá multiplicou por 3. Daqui para cá, a hipotenusa também multiplicou por 3. Daqui desse cateto para esse cateto também multiplicou por 3. Então, os lados são proporcionais, eles mantêm a mesma proporção. Quando dois triângulos têm todos os três lados proporcionais, significa que os três ângulos são iguais. Então, este ângulo reto é igual a este ângulo reto. Este ângulo superior é igual a este ângulo superior. Este ângulo inferior tem que ter a mesma medida deste ângulo inferior. A pergunta é, o que é que se pode afirmar com relação a esses triângulos? Eles são semelhantes. Eles são semelhantes. Eles não são congruentes. Congruente significa que eles têm a mesma medida, e eles não têm a mesma medida. Um triângulo é claramente maior do que o outro.
mas eles são semelhantes. Por quê? Porque eles mantêm uma proporção. Os lados, ó, os lados são proporcionais. Os lados são proporcionais. E a constante que mantém essa proporção é sempre 3, né? 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Então, a gente diz, o que é que esses triângulos são? Eles são semelhantes. Portanto, o que se pode afirmar sobre a relação entre esses triângulos, eles são semelhantes. Mantém a mesma proporção dos lados, certo? Bora lá. Determine a medida do cateto desconhecido. Ora, isso aqui é um trio pitagórico, de cara. De cara é um trio pitagórico, né? A hipotenusa, só que a hipotenusa está deitada, certo? Então a hipotenusa está aqui no chão, porque a hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Os lados que tocam no ângulo reto são chamados de catetos, ok? Então, isso aqui é cateto, isso aqui é cateto. A hipotenusa é o que está no chão, deitado. O 25 é a hipotenusa. Então, você sabe que existe um trio pitagórico que é 7, 24 e 25. Esse é o quarto trio pitagórico mais usado. Está aqui, ó. 7, 24 e 25. Então, se eu já tenho um cateto 24 e a hipotenusa 25, o outro cateto só pode ser 7. Aí você, sinceramente, você pega isso aqui e diz 7. Acabou. Acabou a questão, certo? Ah, mas a professora gosta de ver cálculo. Tudo bem, então você faz isso, ó. Hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras. 625 é igual a 576 mais x ao quadrado. Passo 576 para lá, fica 625 menos 576 é igual a x ao quadrado. 625 menos 576 é 49. 49 é igual a x ao quadrado. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 49? O número que elevado ao quadrado vira 49 é 7. Pronto, a gente já tinha descoberto que o x é igual a 7. Ok? Veja, uma rápida como essa aqui. Qual é a medida da diagonal de um retângulo? Qual é a medida da diagonal de um retângulo cuja altura e a base medem, respectivamente, 24 e 30, 5 e 12, 10 e 24. Ó, minha gente, presta atenção nisso daqui. Vamos imaginar um retângulo. Está aqui o desenho do retângulo. Ó, está aqui o desenho do retângulo. Eu vou até duplicar esse retângulo. Por quê? Porque a gente vai usar algumas vezes aqui, certo? Então, não sei nem se eu consigo. Eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui, tu vem para cá, tu fica aqui, certo? Quem sabe faz ao vivo, eu vou ter que fazer aqui agora uma redução para poder, ó, pronto. Vamos lá. Pronto, olha só, 6 retângulos aqui, acho que dá demais. Pronto, então veja só, qual é a medida da diagonal de um retângulo cuja altura e a base medem respectivamente? Bom, o que é a diagonal? A diagonal é a linha que liga um dos vértices até um vértice que não é vizinho. Nesse caso aqui, eu estou ligando esse ponto com este ponto aqui. Isso é a diagonal. Perceba que quando você faz a diagonal de um retângulo, ela vira a hipotenusa de um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse cara aqui é um dos catetos. Ó,
A base é um dos catetos. A altura é o outro cateto. Então, eu tenho um triângulo retângulo. A primeira pergunta é 24 e 30. 24 e 30. Deve ter alguma coisa aqui, que eu possa usar para ver se isso é um trio pitagórico. Tenta resolver sempre como trio pitagórico, tá certo? Tenta resolver sempre como trio pitagórico. Vamos ver quais são as combinações que eu tenho aqui, certo? Que combinações eu tenho aqui? Isso aqui é 6 vezes 5. Não dá, porque a hipotenusa tinha que ser 5, certo? Deixa eu ver aqui que outra combinação eu tenho no 30. No 30 eu tenho 3 vezes 10. Não vai ajudar em muita coisa. Eu tinha que achar sei lá, um 12 aí. Eu tinha que achar como... Vamos ver se eu consigo achar o quê, certo? Eita, ó, eu tenho 15 aqui. Então seria 2 vezes 15. Certo? Esse cara podia ser 2 vezes 15. Mas esse cara não é 2 vezes 8. Esse é 2 vezes 12. Então a gente está aqui com uma incógnita aqui. Eu acho que esse número não dá um trio pitagórico. 24 e 30 não dá um trio pitagórico. Certo? Tem alguém que vai 24 e 30? Não. 3 vezes 10, 3 vezes 8. 8 e 10. Não dá. Não tem. Isso aqui não tem um trio pitagórico. Se aqui fosse 24 e aqui fosse 30, aí beleza. Porque isso aqui ia ser 4 vezes 6, isso aqui ia ser 5 vezes 6 e aqui tinha que ser 18. E seria 3 vezes 6. Então esse cara aqui não dá um trio pitagórico, ele foi mal escolhido. Tá certo? Vamos ver o 5 e o 12. Bom, se esse cara for 5 e esse cara for 12, esse cara tem que ser 13. Tá aí, um trio pitagórico você resolve rápido, certo? 10 e 24. 10 é 2 vezes 5. 24 é 2 vezes 12. Então veja, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 12. Aqui eu tenho que ter 2 vezes o que combina com 5 e 12, na hipotenusa 13, ou seja, aqui tem que ser 26. Por quê? Porque eu tenho que manter a proporção 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes. E aqui o trio pitagórico, 26, ou melhor, 13, 12 e 5. Então, a hipotenusa ali fica 26, certo? Portanto, esse cara aqui resolveu, esse cara aqui resolveu, 36 e 48. 36 no menor lado, 48 no maior lado. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. 36 é 12 vezes 3. 48 é 12 vezes 4. Opa, olha só, estamos chegando aqui. 12 vezes, 12 vezes, certo? E aqui nós temos 3 e 4. A hipotenusa de um triângulo 3, 4, a hipotenusa tem que ser 5. Mas para manter a proporção, tem que ter o 12 vezes. Então, isso dá 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60. Então, essa hipotenusa é 60. Sem fazer o teorema de Pitágoras. Eu não estou usando o teorema de Pitágoras, eu estou respondendo somente com trio pitagórico, porque trio pitagórico é uma forma mais rápida depois que eu entendi a lógica de Pitágoras, certo? 5 e 12, a hipotenusa é 13, 10 e 24, a hipotenusa é 26, certo? 36 e 68, a hipotenusa é 60, 7 e 24 aqui já é o trio pitagórico primitivo, aqui em cima é 25, certo? 25. E 21 e 72. 21 e 72. Se você prestar atenção, 21 é 7 vezes 3. 72 é 24 vezes 3.
Então tá mantida aqui a proporção. 7 vezes 3, 21. 24 vezes 3, 72. Então, 72, 21. Aqui só pode ser 3 vezes 25. 3 vezes 25 igual a 75. Portanto, 75. Bem rápido, bem fácil para resolver uma questão como essa. Tá? Ok? Determine, essa questão é boa porque ela dá uma outra, vamos lá, uma outra armadilha para a gente, certo? Determine se existirem, portanto, determine somente se existirem os valores de x para que os trios numéricos a seguir sejam pitagóricos. Então, você sabe que para os trios serem pitagóricos, os números têm que satisfazer Pitágoras. Então, olha só. Primeiro vamos saber quem são os números. Veja, aqui existe um x. Aqui existe um x mais 2. E aqui existe um x mais 4. Certo? X mais 2 e x mais 4. Qual deles é o maior? X mais 4. Né? O x é o menor de todos. O x mais 2 é o do meio. O x mais 4 é o maior de todos. Então, o maior de todos sempre é a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o maior lado. Então, a gente vai começar assim. Vamos descrever a hipotenusa. Esse cara é um cateto e esse cara é um outro cateto. Pronto. Primeira vista, foi isso que você fez. Foi essa a separação que você fez. Beleza. A hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. É isso que a gente faz. Para ser pitagórico, tem que respeitar isso. Para ser pitagórico, tem que igualar isso daqui, tem que bater isso daqui, certo? Então, bora lá. Quem é A ao quadrado? Quem é a hipotenusa? Quem é o B e quem é o C? Entre B e C, a gente não precisa se preocupar muito não, tá? Por quê? Porque tanto faz eu dizer que o cateto menor é C ou o cateto maior é C, tanto faz. Certo? Agora a hipotenusa é que é A, sempre. Então, bora lá. X mais 4 ao quadrado tem que ser igual a x mais 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Pronto. Foi isso que eu fiz. Eu substituí A, B e C pelas expressões. Certo? Você tem que lembrar que isso aqui é um produto notável. Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Ok? Do outro lado, isso aqui também é um produto notável. Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E isso mais o x ao quadrado. Esse daqui, né? Pronto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos brincar aqui. Isso vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4 mais x ao quadrado. Certo? Presta atenção a uma coisa. Primeira coisa para a gente lembrar, a gente vai ter que fazer algumas transposições, certo? Essas transposições, elas vão levar, provavelmente, a gente ter uma equação de segundo grau. Por quê? Bora lá. Eu vou passar todo esse pessoal, ou melhor, eu vou passar todo esse pessoal que está aqui para o lado de lá. Só que eles vão passar com sinal negativo, né? Todo mundo está positivo, vai ficar todo mundo negativo. Então vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16 menos x ao quadrado menos 4x menos 4 menos x ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a zero. Eu passei todo mundo para o outro lado, todo mundo vai ficar igual a zero. Esse pessoal inteiro foi passado daqui. Eles estavam no outro lado do igual e eles foram passados para cá. Todos eles inverteram de sinal.
Aí a gente pode cancelar agora, né? X ao quadrado com menos x ao quadrado, a gente cancela. 8x menos 4x, vai ficar 4x positivo. 16 menos 4 vai ficar mais 12. Então, olha como vai ficar. Esse cara sobrou. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 4x, porque 8x menos 4x vai ficar mais 4x positivo. Mais 16 menos 4 vai ficar mais 12. Tudo isso igual a zero. Daí, equação do segundo grau. A gente vai resolver aqui. A é igual a menos 1, quem está multiplicando x, né? B é igual a 4, C é igual a 12. Então, vamos lá? Vai ficar assim. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 12. Delta é igual a 16 mais... Por que mais? Porque o menos daqui com o menos daqui fica positivo. 4 vezes 12, 48. Então, delta é igual a 64. Delta é igual a 64. Certo? Então, bora lá. Agora, resolver a outra parte, né? O x que eu estou procurando é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, o x que eu estou procurando é menos 4 mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes menos 1. Ok? Então, olha só. O nosso x é igual a menos 4 mais ou menos 8 sobre menos 2. Os dois caminhos do meu x são x é igual a menos 4 mais 8 sobre menos 2. Menos 4 mais 8 é igual a 4 positivo. 4 dividido por menos 2, o que resulta em menos 2. O primeiro valor de x aqui pode ser menos 2, quer dizer, x pode ser menos 2. Na verdade, x não pode ser menos 2. Por quê? Porque se x for menos 2, esse cateto é menos 2. E não existe medida negativa. Na geometria não existe negativo. Tudo que for medido na geometria tem que ser positivo. Não existe uma linha que mede menos 2 metros. Não existe. Então, eu já vou descartar esse menos 2. Vamos ver a outra solução. A outra solução é x é igual a menos 4 menos 8 sobre menos 2. Menos 4 menos 8 é menos 12. Menos 4 menos 8 é menos 12. Menos 12 dividido por menos 2 dá 6. Então, 6 é o valor válido para x? É. Então, olha só. Se x é 6, então x mais 2 vai ter que ser 8. E x mais 4 vai ter que ser 10. Está aí, um trio pitagórico que eu sei que existe. O trio pitagórico 6, 8 e 10 é o primeiro trio derivado do 3, 4 e 5. É só multiplicar por 2. Funcionou. Certo? Funcionou. Portanto, esse valor foi descartado. Eita, só agora que eu percebi, minha gente, que eu estava tapando com a minha cabeça isso aqui, ó. Esse valor foi descartado, porque ele é negativo, e aqui o x não podia ser negativo, não tem como o x ser negativo. E esse valor aqui foi aceito, porque positivo gerou essa trinca, essa tripla aqui, certo? Então, portanto, deu certo, descobrimos um x válido para isso. Agora, bora ver nesse segundo aqui, se tem alguém que cai nesse caso aqui do... Eu vou ter que botar ele mais embaixo aqui, ó. Pronto. Esses caras aqui eu vou ter que ignorar, e o único jeito de ignorar é pintando de branco aqui, para não sair na... Pronto. Agora bora lá. Esse cara aqui, 3
3x e 6x. 3, 3x e 6x. Quem é o maior deles? Você sabe muito bem que o maior deles é o 6x. Então, ó, 6x é a hipotenusa. Esse cara é um cateto, esse cara é um cateto, porque a hipotenusa sempre é o maior lado. Então, você vai fazer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso significa que 6x ao quadrado tem que ser igual a 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Certo? Aí, isso vai fazer o seguinte, vai fazer, ó, 6 e x. 36x ao quadrado tem que ser igual a 9x ao quadrado mais x ao quadrado. Lembre-se que quando você tem um expoente que está elevando uma multiplicação, o expoente tem que ser distribuído entre as duas. Certo? Tem que ser distribuído entre todos os fatores da multiplicação. Por isso foi 6 elevado ao quadrado, que deu 36, e x elevado ao quadrado, que deu x ao quadrado. Aqui também, 3 elevado ao quadrado deu 9. X elevado ao quadrado deu x2. Pronto. O que acontece é que isso aqui vai gerar a seguinte equação. 36x ao quadrado é igual a 10 vezes x ao quadrado. E isso é impossível. Como é que 36 vezes este número é igual a 10 vezes ele mesmo? 36 vezes x ao quadrado é igual a 10 vezes x ao quadrado. Isso é impossível. A menos que o x seja zero. A menos que o x seja zero. 36 vezes 0 é igual a 10 vezes 0. Porque tudo vai ficar zero. Mas aí não pode. Por quê? Porque senão a gente teria um lado que vale 0, um outro lado que vale 0 e um outro lado que vale 0. O triângulo não existe, porque os lados não existem. Então, ou seja, como essa equação aqui, ela é impossível, ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Então, se ela é uma mentira, ela não é uma equação válida, ela não pode existir. Ou seja, não tem resultado. Não tem resultado. Portanto, isso aqui não é um trio pitagórico. Não há trio pitagórico nessas condições. Não tem. Ok? Resolva o de baixo. A letra C, né? Porque a A já está aqui. A A é essa de cima. Aí esse cara aqui diz que é A de novo. Não, ele não é A de novo. Vamos continuar a numeração. Esse era para ser o B, né? Olha que absurdo, o cara contou D. Ah, eu sei porque ele contou D, porque esses caras aqui estão com numeração também. Deixa eu tirar a numeração deles e aí pronto, beleza. Pronto. Portanto, responda aí a letra C. Na sua ficha tem a letra C para responder, certo? Ó, essa questão aqui, ela fala sobre a chamada relações métricas num triângulo retângulo. Relações métricas num triângulo retângulo é uma coisa que eu gosto de memorizar visualmente. E eu fiz questão de explicar a vocês ano passado visualmente, certo? Então, bora lá. Eu vou dar nomes aos bois. Vamos dar nomes aos bois? Bora. Então, aqui embaixo, isso aqui é a grande hipotenusa do triângulo maior, certo? Veja que o triângulo maior, ele tem um ângulo reto aqui em cima, certo? Se ele tem um ângulo reto, o lado oposto do ângulo reto é a hipotenusa, que a gente vai chamar de A, certo? Esse cara é um cateto, certo? Esse cateto menor eu vou chamar de B, e esse cara aqui é o cateto maior do triângulo maior. Pronto, o cateto maior é C. Você já sabe qual é a relação entre A, B e C. Então, a primeira fórmula é uma fórmula que você tem que saber. A primeira fórmula
é que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Primeira relação é essa. Segunda relação, que também você percebe visualmente. Olha só, esse traço aqui, que está a 90 graus da hipotenusa, ou seja, a 90 graus do chão, é chamado de altura. A gente chama de H, altura. É a altura do triângulo, certo? E a altura do triângulo, ela divide a hipotenusa em dois pedaços. Esse pedaço aqui, que a gente chama de M, o M vale 3 aqui, e este pedaço aqui, que a gente chama de N, certo? A gente chama de N. Então, é sempre bom lembrar o seguinte, certo? O M está abaixo do B e o N está abaixo do cateto C. Pronto. É só lembrar disso. A pergunta é justamente qual é o valor de N. Qual é o valor de N? Vamos nos preocupar agora com outra informação, né? Você está vendo que o pedaço M e o pedaço N foram cortados pela altura. A altura dividiu a hipotenusa em MN. Então, se eu somar M com N, vai dar A. Então, a segunda fórmula que você está vendo é que o valor da hipotenusa é a soma de M mais N. Está na cara, certo? As demais fórmulas, elas são visuais. E aí eu quero que você me permita anotá-las do jeito como eu ensino. Primeiro, vamos falar do T. Essa fórmula eu chamo de fórmula T. Por quê? Porque ela tem isso aqui, ó. Tem o formato de um T. É fácil você lembrar, certo? B vezes C é igual a A vezes H. B vezes C, ou seja, cateto vezes cateto, é igual a altura vezes hipotenusa. Cateto vezes cateto é igual a altura vezes hipotenusa. A gente consegue usar essa? Não, porque a gente só tem ali o número 5. A gente vai ter que procurar qual é a fórmula que a gente vai usar que só sobre uma incógnita. Só sobre uma incógnita. Certo? A gente vai ter que pensar nisso. Tá? Vamos lá. A fórmula que eu chamo de T de cabeça para baixo. T de cabeça para baixo. É assim, ó. Pega o M e o N e junta com H. MN junta com H. Significa H, aqui no caso vai ficar ao quadrado. Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções ortogonais, ou seja, das duas sombras. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Esse é o T ao quadrado. A próxima fórmula eu chamo de asa esquerda. Asa esquerda. A asa esquerda é isso aqui. B ao quadrado é igual a sua sombra vezes a hipotenusa. B ao quadrado é igual a sua sombra vezes a hipotenusa. E a outra é a asa direita. A asa direita, ótimo, é cateto, sombra e hipotenusa de novo. Então, cateto, sombra e hipotenusa. O cateto ao quadrado, o outro cateto ao quadrado é igual a sua sombra vezes a hipotenusa. Estas são as 6 fórmulas. 6 fórmulas que envolvem as relações métricas num triângulo retângulo. Certo? Vamos lá, eu vou apagar tudinho aqui, tudo que está aqui, para a gente entender o que a gente precisa descobrir. Veja, a questão, ela pede que a gente descubra N. Onde é que N aparece? N aparece aqui e N aparece aqui. Certo? N aparece em duas fórmulas. E aqui também, né?
A minha pergunta é, qual das fórmulas parece ser a mais fácil de eu chegar em n? Vê, aqui, nessa fórmula, eu preciso descobrir quem é A, e eu não tenho A, que é a hipotenusa, a parte de baixo aqui eu não tenho. E tenho que descobrir quem é C, que eu não tenho, é esse cateto aqui. Então, para descobrir o N antes, eu teria que descobrir aquelas outras duas ali. É um trabalho grande. Então, eu vou tentar essa aqui, ó. Vê só. Nessa daqui, eu já tenho M, e eu só falta descobrir a altura. Só falta descobrir aqui a altura. E minha gente, perceba uma coisa. A altura é um triângulo, é um cateto de um triângulo retângulo. Vê, esse cara aqui, é ou não é um triângulo retângulo? Nossa, acho que eu fiz besteira. É. Vamos ver se nossa caneta aceita ser usada aqui assim. Esse cara que eu estou pintando, ele é ou não é um triângulo retângulo? Ele é um triângulo retângulo. Só que esse azul que eu pintei, ele tem o seguinte, o 3 que está aqui é um cateto. A altura que eu quero descobrir também é um cateto. E a hipotenusa é esse cara. Por que a hipotenusa é esse cara? Porque o ângulo reto está aqui, ó. O ângulo reto está aqui. Então, a hipotenusa é o 5. Gente, ó, de cara. 3 num cateto, 5 na hipotenusa. O H só pode ser 4. É um trio pitagórico. Então, agora eu tenho a altura, eu tenho o M e eu tenho o N. Eu vou descobrir o N. Quer dizer, agora eu tenho a altura. A altura ao quadrado é igual a M vezes N. A altura é 4. 4 ao quadrado é igual a 3 vezes N. 4 ao quadrado é 16. 16 é igual a 3 vezes N. Passa o 3 para cá subtraindo. Então, o valor do N é 16 sobre 3. Vai dar um número quebrado, vai. É por isso que eu deixo a resposta em fração. Se quiser, é só, vai ficar 5,33333 eternamente, né? 5,333 para sempre. Portanto, acabamos de descobrir o N, lembrando as 6 fórmulas. Anote aí as 6 fórmulas, certo? Eu vou riscar cada uma delas agora. Nesse triângulo retângulo, para a gente lembrar todas elas, certo? Então, vamos fazer aqui, como diz como a galera costuma dizer, né? Quem sabe faz ao vivo. Olha só. Vou fazer aqui. Então lá vai. Toda vez que você estiver diante deixa eu diminuir aqui, porque vai ficar mais tranquilo. Dá para fazer 3 por linha, eu espero. Certo? Pronto. Pronto, 3 por linha. E aqui, mais 3 por linha. Pronto. Ok, então vamos anotar todas as formas dessas fórmulas, certo? As formas dessas fórmulas. A primeira, você já sabe, A é esse traço aqui, a hipotenusa. A gente tem um cateto C e um cateto B. Pronto. A primeira fórmula você lembra, Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Essa é a primeira fórmula, certo?
A segunda fórmula, veja só, esse cara mais esse, se você juntar esses dois pedaços, esse cara aqui é chamado de M e o outro é chamado de N, certo? Isso vai somar para virar A. Então, M mais N é igual a A. A é igual a M mais N. Segunda fórmula para você lembrar, certo? Terceira fórmula para você lembrar. Terceira fórmula, o T. Então, nós temos a altura, nós temos o cateto B, nós temos o cateto C e nós temos a hipotenusa A. Pronto, esquece esse cara aqui. Então, essa fórmula aqui forma um T, certo? A fórmula do T é assim. Cateto vezes cateto é igual a altura vezes hipotenusa. Cateto vezes cateto é igual a altura vezes hipotenusa. Forma um T, certo? A próxima fórmula, ela é o T de cabeça para baixo. Então, eu tenho altura. Deixa eu fazer em cores diferentes, né? Para ficar fácil lembrar. Altura N desse lado e M desse lado. Pronto. Isso aqui é o T de cabeça para baixo. Então, o T de cabeça para baixo, ele é escrito assim. Hipotenusa, opa, vamos escrever nas cores certas, para ninguém confundir. Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A M ao quadrado mais N ao quadrado. Certo? E as asas elas trabalham apenas com cateto, sombra e hipotenusa. Então, eu tenho o cateto B, eu tenho a sombra M e eu tenho a hipotenusa A. Pronto, o valor da hipotenusa é isso aqui, ó. Essa B ao quadrado, ou seja, cateto ao quadrado, é igual a sua sombra vezes a hipotenusa. A mesma coisa acontece aqui. N e a hipotenusa A. Certo? E aqui o cateto C. Pronto. O cateto ao quadrado é igual a sua sombra vezes a hipotenusa. Essas são as 6 fórmulas, cada uma delas escrita unicamente no nosso triângulo, quando tiver relações métricas no triângulo retângulo, ok? Essa aqui eu gostei, essa questão aqui eu gostei, ela é bem inteligente, bem interpretação, tá? A gente precisa interpretar bem essa sétima aqui, ok? Agora, presta atenção. Uma folha de papel plana e retangular, ela é dividida em 3 partes retangulares e congruentes de 2 maneiras diferentes. Então, lá vamos nós, certo? Eu vou inserir um retângulo aqui, é melhor do que usar a caneta, tá? Vamos inserir um retângulo. Vamos pintar isto de branco e trazer para cá. Pronto. E eu vou duplicar esse cara, porque são 2 folhas. As folhas vão ser divididas em 3 partes iguais. Então, veja. Uma folha de papel plana e retangular é dividida em 3 partes retangulares e congruentes de 2 maneiras distintas, referentes à largura e ao comprimento da folha de papel. Essa frase, ela pode não ter ficado tão clara. Mas veja, eu vou dividir a folha de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira, eu divido a folha assim, ó.
A primeira, eu divido a folha em relação ao seu comprimento. Eu corto ela no comprimento. E a segunda é assim. Pronto. Desconsidere que esses tamanhos estão levemente diferentes. Eu não queria isso. Eu queria que os tamanhos estivessem iguais. Mas não foi possível, certo? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para cá, para ver se eu consigo fazer a divisão ser mais ou menos igual. Pronto, certo? E aqui eu sei que ficou tronchinho, mas você perdoa, né? Então veja. Na primeira, a medida do menor lado de cada parte é igual a 6 centímetros. Então veja. Isso aqui é 6 centímetros. Isso aqui é 6 centímetros, daqui até aqui. E isso aqui é 6 centímetros, daqui até aqui. Então, esse pedaço tem 6. Esse pedaço tem 6. E esse pedaço tem 6. Certo? Ok. Do outro lado, né? Na segunda forma de cortar, a medida do menor lado de cada parte, o menor lado de cada parte é esse aqui, certo? Esse aqui é o menor lado de cada parte, é igual a 8. Então, aqui tem 8. Aqui tem 8. E aqui, por mais troncho, aqui também tem 8. Então, 8, 8 e 8, certo? Se é a mesma folha, então, veja só. A folha de papel, ela tem no seu comprimento 24 centímetros. Por quê? Porque é 8 mais 8 mais 8. E na sua altura, 18 centímetros. Porque é 6 mais 6 mais 6. Então, estamos falando, atenção, ó. Estamos falando de uma folha de papel que tem 24 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. De altura ou largura, como queira chamar. Nessas condições, a medida da diagonal da folha de papel é... a diagonal é isso, né? A diagonal é isso aqui. Pronto. Isso é a diagonal. Triângulo, retângulo. Eu já tenho dois lados, então Pitágoras no terceiro lado, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um ângulo reto, isso aqui é a hipotenusa. Você pode usar até trio pitagórico. Por quê? Porque você pode usar isso aqui, ó. 18 é 3 vezes 6. 24 é 4 vezes 6. 18 é 3 vezes 6. 24 é 4 vezes 6. Olha só. 3, 4. 3 e 4. O próximo tem que ser 5. A hipotenusa tem que ser 5. Beleza, 5. Mas como aqui está vezes 6 e aqui está vezes 6, o 5 também tem que ser multiplicado por 6. Portanto, a hipotenusa é 30. 5 vezes 6. Então, a diagonal dessa folha de papel é igual a 30 centímetros. A grande dificuldade dessa questão é a interpretação do texto só. A interpretação do texto para você desenhar justamente isso daqui. Essa é a grande dor de cabeça dessa questão. Nada além disso, certo? Então, bora ver aqui uma questão. Pronto. Eita, considere o triângulo ABC retângulo em A. Pronto. Atenção para isso aqui. Considere o triângulo ABC retângulo no ângulo A. Então, eu vou considerar, certo? Vamos considerar aqui.
acho que eu vou precisar só encurtar esse meu amigo aqui. Acho que dá. Vamos ligar aqui esses dois e ver no que vai dar. Pronto. Então eu tenho um triângulo que é retângulo aqui. Certo? A, B, C. Ok? Bom, sendo H o pé da altura relativa à hipotenusa. Bem, gente, a hipotenusa é quem está aqui embaixo. Então, isso aqui é a hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa é isso aqui. É o que vem de cima, toca na hipotenusa em ângulo. Então, ele está dizendo que esse ponto H é o pé, esse ponto H é o pé da altura. Certo? Então, sendo H, sempre que for uma letra maiúscula, isso é um ponto. Sempre que for letra maiúscula, é um ponto. Sendo H o pé da altura relativa, então o pé da altura relativa é H. O H minúsculo, ele é a própria altura. O H minúsculo, ele é a altura. Mas o H maiúsculo é o ponto onde a altura toca na hipotenusa, lá embaixo. Sabendo que AH mede 6 centímetros, então a minha altura é 6. A minha altura é 6. E BH mede 4. BH é isso aqui. Mede 4. Qual é o produto dos comprimentos dos catetos? O produto dos comprimentos dos catetos. Quanto é? Olha só. Eu quero saber quem é o produto desse cara. Quem é o produto desse cara com esse cara? A pergunta é quem é B vezes C. Vamos ter que fazer vários passos para descobrir isso. O primeiro passo vai ser o T de cabeça para baixo. Porque eu já tenho esse valor, certo? Eu já tenho esse valor e eu já tenho uma das sombras. Então eu posso dizer tranquilamente que o 6 ao quadrado é igual a 4 vezes o x que eu estou procurando. O x é esse cara daqui. É o n, né? Vamos usar o nome certo? Esse aqui é o n. Pronto. 4 vezes n. Então, 36 é igual a 4 vezes n. Então, n é igual a 36 dividido por 4. Então, n é igual a 9. Esse cara aqui vale 9. Gente, se esse cara aqui vale 9, ó, veja qual é a melhor forma da gente descobrir isso. Certo? A gente vai descobrir agora a hipotenusa. A gente vai descobrir a hipotenusa. A hipotenusa é a soma desses dois. Então, se eu somar esse 4 daqui com esse 9 daqui, somar o 4 com o 9, a hipotenusa dá 13. Pronto, a hipotenusa deu 13. Você lembra da regra do T? Você lembra da regra do T? Os dois catetos multiplicados tem que ser igual a isso aqui. Então, os dois catetos multiplicados tem que ser igual à altura vezes a hipotenusa. Mas é justamente o que ele quer. O que ele quer é o B vezes o C. Ele quer o produto dos catetos. E o produto dos catetos é igual a H vezes A. Pronto. Então, o produto dos catetos é igual a 6 vezes 13. 6 vezes 13 é 78. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Então, B vezes C é igual a 78. Resposta: o produto dos catetos é 78. Também uma questão que é mais interpretação de texto do que propriamente cálculo. Certo? Vamos lá, deixa eu ver se tem muita questão para a gente escolher aqui, muita questão. Eu acredito que a gente ainda tenha mais alguns minutinhos, com certeza.
Deixa eu ver se eu consigo... Aí a gente vai começar a trigonometria. Então eu vou terminar aqui um bocado de Pitágoras, certo? Aqui, essa aqui do Enem, ela é bem trabalhosa, certo? Essa aqui do Enem é bem trabalhosa. Por ela ser bem trabalhosa, eu ia dizer assim, eu vou deixar que vocês façam, por ela ser bem trabalhosa, né? Vamos lá. Um brinquedo muito comum em parques de diversão é o balanço. O assento do balanço fica a uma altura de meio metro do chão. Então, vamos lá. Vamos marcar as letras, né? A altura de um balanço fica a uma altura de meio metro do chão. Então, tá aqui, ó. Meio metro do chão. Essa é a primeira informação que a gente buscou. Portanto, essa é a informação 1 que a gente teve, tá? Aqui. Informação 1. Certo? Quando não está em uso, cada uma das suas correntes que o sustenta tem medida de comprimento indicada por x em metro. Então, esse comprimento aqui vale x, certo? Eu nem preciso dizer que esse x mais meio metro dá a altura do balanço. Veja, se daqui para cá tem meio metro, meio metro mais x dá a altura do balanço. Isso aqui, ó. A altura total do balanço, ela é isso aqui. X mais meio metro. Pronto. Aqui, ó. Eles se separam aqui. Pronto. X mais meio metro. X em cima, meio metro embaixo. Se eu descobrir a altura do balanço, eu descubro o x. Porque se eu descobrir a altura do balanço, o balanço tem 3 metros. Ok. Menos meio metro, a corda, o x, tem 2,5. 3 menos 0,5 dá 2,5. Então é só eu descobrir a altura do balanço. A altura do brinquedo todo. Certo? Porque a pergunta é essa. Nessas condições, o valor de x, ou seja, o que você quer é o comprimento da corda. E pelo desenho ficou bem claro que o comprimento da corda é a altura do balanço menos meio metro. Porque, para terminar, a corda está aqui. Estou pintando de verde o tamanho da corda. Certo? E, ó, estou pintando de vermelho o meio metro. Então, essa parte vermelha é 0,5, essa parte verde é o x que eu estou procurando. Agora, veja só, olha como é que a gente descobre a altura do balanço. A gente descobre a altura do balanço fazendo o seguinte. Perceba que isso que eu estou pintando agora é um triângulo retângulo. Isso que eu estou pintando agora é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele é ângulo reto aqui embaixo. Ó. Ele é ângulo reto aqui embaixo. Então, significa que esse lado daqui é a hipotenusa. 3 metros é a hipotenusa. Esse cara que está aqui embaixo, é um dos catetos. E a altura, que é isso aqui, que eu estou pintando de azul agora, essa aqui é o outro cateto. Eu tenho um triângulo retângulo, tem 2 catetos e uma hipotenusa, certo? Só que quem é esse cara? Esse cara aqui eu não sei, é que eu tenho que descobrir. Esse cara aqui eu sei, ele é metade de 2. Então, se daqui para cá tem 2,
Se daqui para cá tem 2, na metade, esse cara aqui, o C, é igual a 1. Agora, eu posso descobrir o quê? Agora eu posso descobrir quanto vale, por Pitágoras, eu posso descobrir isso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, que eu não sei, mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai para cá. Vai ficar assim, 3 ao quadrado é 9, b ao quadrado eu não sei, 1 ao quadrado é 1. Passo 1 para lá subtraindo. 9 menos 1 é igual a b ao quadrado. Isso significa que a altura do balanço ao quadrado é igual a 8. Isso significa que a altura do balanço é raiz quadrada de 8. Se você simplificar a raiz quadrada de 8, vai ficar que o b é igual a 2 vezes raiz de 2. 8 é a mesma coisa que... A raiz de 8 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 2. Certo? Então, pronto. Aí olha o que vai acontecer. Não vai dar um rolê muito bonito, não. Mas, se você levar em consideração 2 raiz de 2, e se você levar em consideração que raiz de 2 é igual a 1,4, a gente pode fazer esse cálculo. Né? Considerando que... A resposta que eu daria era essa aqui, ó. Vê. Se eu sei que a altura do balanço é 2 raiz de 2 e eu tenho que subtrair 0,5, então a corda ela tem a seguinte medida: 2 raiz de 2 menos 0,5. Pronto. 2 raiz de 2 menos 0,5. Essa resposta aqui estaria entre as suas respostas lá na alternativa? Estaria. Quer dizer, pode aparecer, né, desse jeito. Mas se você quiser ser mais chato, então você vai dizer que 2 raiz de 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1,4. Aproximadamente 1,4 é raiz de 2, né? Então, B é igual a 2,8. A altura do balanço, 2,8. Então, X seria a mesma coisa que 2,8 menos 0,5. Então, X seria a mesma coisa que 2,3. Pronto. A medida do comprimento da corda é 2,3 metros aproximadamente. Ok? Uma questão bonita, uma questão boa de se fazer. Bora para cá. Isso aqui, sinceramente, viu? Boa sorte, resolva 10 aí. Vamos lá, a gente vai selecionar as que a gente vai resolver. Eu queria resolver essa daqui. Essa daqui pode cair na sua prova. E ela é bem interessante, certo? Veja só. Na figura a seguir, o quadrado externo, o quadrado de fora, ele tem lado medindo 10 centímetros. Então, veja só. O que é que está sendo dito aqui? Aqui está sendo dito o seguinte. O quadrado externo, ele tem lado medindo 10 centímetros. Então, esse que eu pintei de vermelho aqui é 10 centímetros, certo? E a região sombreada é um quadrado também. Certo? Só que este quadrado aqui, que eu vou pintar de azul, a linha, o lado desse quadrado está sendo pintado de azul. Isso aqui é um quadrado. Só que este quadrado, ele tem 52 centímetros quadrados de área. 52 centímetros quadrados. O que é que está se perguntando? Os segmentos PQ e QR destacados têm quais medidas? Os segmentos PQ e QR têm quais medidas? Em centímetros. Então, ele quer saber, este segmento daqui, PQ,
daqui até aqui e este segmento QR daqui até aqui. Pronto. Ele quer saber quais são as medidas desses dois. Duas coisas a gente tem que entender. Duas coisas a gente precisa entender. Quando você bota um quadrado inclinado dentro de outro quadrado, ele corta formando 4 triângulos retângulos iguais. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Certo? Isso aqui também é um triângulo retângulo e tem as mesmas medidas do outro. Ou seja, esse cara tem as mesmas medidas desse outro cara aqui, certo? Que tem as mesmas medidas desse cara aqui. E tem as mesmas medidas desse cara aqui. Tudo bem? Então, se a gente entender também, olhando aqui, significa que este pedaço, eu vou chamar de A, ele tem a mesma medida desse aqui que eu quero descobrir, que tem a mesma medida desse pedaço que eu quero descobrir, que tem a mesma medida desse pedaço aqui. Então, é tudo igual. Esses 4 pedacinhos curtos são iguais. E esse pedaço aqui, que eu vou chamar de B, é igual a esse pedaço, que eu vou chamar de B, que é igual a esse pedaço aqui de cima, que é igual a esse pedaço aqui, igualzinho. Então, veja, o que é que eu preciso? Eu preciso saber quem é A e quem é B, ou seja, quem são esses pedaços, o vermelho e o verde. Eu preciso descobrir. Uma vez que eu descubro, a pergunta é justamente essa. Quem é A e quem é B? Tá? Agora, olha só. Como é que a gente vai partir dessa lógica? Eu nem devia ter chamado de A e B. Eu devia ter chamado de B e C. Por quê? Porque o A vai ser a hipotenusa, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Vou apagar. Vou chamar esse lado menor de C. Tá certo? Então, isso aqui é C. Isso aqui é C. Isso aqui é C. Isso aqui é C. Por que eu vou chamar de C? Porque eu vou pegar um desses triângulos retângulos para estudar. Um desses triângulos retângulos. À primeira vista, eu só preciso ter uma lógica. Olha só qual é a minha lógica. Perceba qual é a minha lógica. C mais B tem que dar 10. C mais B é igual a 10. Por que isso? Porque ele disse... A minha primeira informação é que o quadrado externo tem lado medindo 10. Então, esse lado aqui mede 10. Esse lado aqui mede 10. E se você perceber, esse lado é formado por B mais C. B mais C dá 10. Por isso que eu vou fazer essa minha primeira fórmula. B mais C é igual a 10. Aqui em cima, isso ficou bem claro. B mais C igual a 10. Ah, mas ele não está procurando B e C, ele está procurando PQ e QR. Sim, mas PQ eu chamei de C. E QR eu chamei de B. Pronto. Então tá aí, eu vou chamar de C e B, certo? Essa é a minha primeira fórmula. A minha segunda fórmula, ela é referente ao triângulo retângulo. O que é que você sabe sobre o triângulo retângulo? Bom, você sabe que a hipotenusa, porque aquilo ali é hipotenusa, porque o ângulo reto está aqui, né, no canto do retângulo, do quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao b ao quadrado mais o c ao quadrado. Você tem aqui duas equações. Duas equações para você brincar. Aí você pode dizer assim, ô João, peraí, olha só. Tudo bem, eu preciso descobrir C e B, mas eu não sei quem é A. Sabe sim, você sabe quem é A. A informação que foi dada é que diz que a área desse retângulo, a área desse quadrado, perdão, é 52 centímetros quadrados. A área desse cara é 52 centímetros quadrados.
Então, se a área desse cara é 52 centímetros quadrados, o lado tem que ser a raiz quadrada disso. Afinal de contas, como é que eu calculo a área de um quadrado? Se o lado vale L, então a área vale L ao quadrado. O lado sempre é a raiz quadrada da área. O lado sempre é a raiz quadrada da área, certo? Mas olha só, a hipotenusa já está ao quadrado na fórmula. A hipotenusa já dá ao quadrado na fórmula. Então, eu não quero saber quem é A, eu quero saber quem é A ao quadrado. Quem é que é A ao quadrado? A ao quadrado é 52. Por quê? Porque se o lado, isso aqui é o lado, ó, isso aqui é o lado desse quadrado. Se o lado desse quadrado é A, então a área desse quadrado é a ao quadrado. Portanto, já disse que a área é 52, certo? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 52. Beleza? Ok, agora a gente vai começar a fazer a brincadeira de sistema. A gente tem aqui um sistema, a gente tem duas equações com duas incógnitas. As duas equações são as que eu escrevi, a vermelha e a azul. E as duas incógnitas são, claro, B e C. Certo? Então, vamos isolar uma delas aqui. Vamos isolar uma delas aqui. Certo? Ó, vou passar o B para o lado de lá. Vai ficar assim. C é igual a 10 menos B. C é igual a 10 menos B. Certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir C por isso. Olha só. 52 é igual a B ao quadrado mais 10 menos B ao quadrado. Tá aí. O que eu vou fazer agora? Vai virar uma equação de segundo grau. Então, 52 é igual a B ao quadrado mais... Isso aqui vai virar um produto notável. O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, 52 é igual a B ao quadrado mais 100 menos 20B mais B ao quadrado. Se a gente passar o 52 de volta para cá, vai ficar 0 é igual, ó, B ao quadrado mais B ao quadrado, 2B ao quadrado, mais 100 menos 20B menos 52. Isso significa que nós vamos ter a seguinte equação do segundo grau. 2b ao quadrado menos 20b mais 48 é igual a zero. Por quê? Porque 100 menos 52 vai dar 48. Estamos aqui, ó, equação do segundo grau com A, B e C. Então, vamos resolver a equação do segundo grau? A é 2, B é menos 20, C é 48. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 20 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 48. Delta é igual a 400 positivo menos 2 vezes 8, 96. 96 vezes 4. Vamos botar logo 8 vezes 48. 8 vezes 8, 64 vai 6. 8 vezes 4, 32. E 6, 38. 384. Certo? Acredito que tenha acertado aqui. É 384. Então, 384. 400 menos 384 dá 16. Pronto. O meu delta é 16. Bora fazer agora. Descobrir quem é o B, né? Então, B é igual mais ou menos B.
Por que eu usei B? Porque a incógnita tá B, tá certo? A incógnita é para descobrir quem é esse cara aqui. Beleza. Mais ou menos B menos a raiz de delta. Oxi, errei. A minha incógnita é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Isso dá menos 20 mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes 2. Certo? Isso dá 20 positivo mais ou menos 4 sobre 4. 20 positivo mais ou menos 4 sobre 4. Isso significa o seguinte: 20 mais 4, 24 sobre 4, 6. 20 menos 4, 16. 16 sobre 4, 4. Então veja, olha só. Ou o B é 6 ou o B é 4. Se você está vendo que o B é maior do que o C, o B é maior do que o C, então o B é 6. O B é 6. Como B e C tem que dar 10, B mais C tem que dar 10, então para o C só sobra ele ser o 4. Para o C só sobra ele ser o 4. Então B é 6 e C é 4. Portanto, PQ é 4 e QR é 6. Oficialmente, o cálculo para fazer isso é esse. Dá para fazer de forma mais intuitiva? Dá para fazer de forma mais intuitiva. Mas o cálculo oficial é esse aqui. Certo? Bora lá. Temos quanto tempo? Teoricamente, a gente já devia encerrar. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Última sobre Pitágoras. Tudo que a gente fez aqui foi Pitágoras. Trigonometria, a gente pode deixar para a aula da quinta-feira à noite. Certo? Trigonometria. Eu posso gravar um outro vídeo e deixar aqui. Mas vamos lá, vamos parar por hoje, porque ainda tenho que converter isso aqui e postar no YouTube para vocês. Um grande abraço. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente volta. Tentem resolver as outras da ficha. Aqui embaixo na descrição tem a ficha rabiscada e a ficha original, para vocês se divertirem. Tudo bem? Um grande abraço. Fiquem com Deus.